A cena é super familiar, né? Deitado na cama um tempão, olhando para o teto, e a cabeça simplesmente não desliga. Fica aquela avalanche de pensamentos sobre o dia seguinte, sobre conversas que já passaram, sobre as contas para pagar. É um ciclo que frustra e que nos deixa de olhos bem abertos. O corpo tá ali pedindo arrego, implorando por descanso. Mas a mente parece ter outros planos. Trabalho, boletos, aquela conversa meio esquisita de mais cedo. Aí começa a dança. Vira para um lado, vira para o outro. O celular parece uma boa ideia, mas vamos ser sinceros, nunca é. Quando a gente se dá conta, já são 2 da manhã e a ansiedade é a única companhia. Mas e se existisse uma forma de quebrar esse ciclo? Um método que promete, olha só, apagar a mente em apenas 120 segundos. Isso mesmo, 2 minutinhos. E não é mágica, é ciência. Testada e comprovada nas situações mais extremas que se pode imaginar. Então, vamos voltar um pouco no tempo para entender a origem disso tudo. Esse método foi desenvolvido pela Marinha dos Estados Unidos lá na Segunda Guerra Mundial. E o motivo era bem sério. Os pilotos de caça estavam cometendo erros fatais simplesmente por causa do cansaço. O estresse era tão absurdo que eles não conseguiam dormir mesmo quando tinham a chance. E os resultados? Bom, dá uma olhada nisso aqui. Depois de só 6 semanas de prática, a taxa de sucesso simplesmente saltou para impressionantes 96%. Pensa nisso. Praticamente todos os pilotos conseguiam pegar no sono em menos de 2 minutos. E não importava se eles estavam num beliche barulhento ou no meio de uma zona de combate. É a prova de que a técnica funciona mesmo. Então, o X da questão é o seguinte: o problema não é falta de cansaço. O problema é que o sistema nervoso fica travado no modo alerta. É como se fosse um motor de carro que continua ligado, gastando combustível, mesmo com o carro parado. Para conseguir dormir, a gente precisa desligar esse motor manualmente. E como é que se desliga esse motor? Bom, a gente começa pela carcaça. A primeira fase foca em desligar o corpo, usando relaxamento físico progressivo. Pensa assim, ó, a tensão nos músculos é tipo um alarme físico, um sinal de luta ou fuga para o nosso cérebro. Se a gente desarma esse alarme de propósito, o cérebro recebe a mensagem de que o perigo passou e que finalmente pode começar a desacelerar. A sequência é bem metódica, tá? E intencional. A gente vai de cima para baixo. Começa pelo rosto, aí desce para os ombros e pescoço, depois braços, peito, abdômen e, por último, as pernas e os pés. O primeiro passo pode até parecer estranho, começar pelo rosto. É que é ali que a gente acumula uma tensão danada sem nem perceber. A testa franzida, o maxilar travado. A ordem aqui é relaxar tudo. E essa analogia da cera quente é perfeita. É para imaginar cada músculo do rosto derretendo, ficando totalmente solto e pesado. Depois, a atenção desce para os ombros e o pescoço, sabe? Onde a gente carrega o peso do mundo, do dia a dia. A ideia é soltar tudo, deixar os ombros caírem o mais baixo possível. Sentir a gravidade puxando os braços para baixo, um de cada vez, como se eles estivessem afundando de leve no colchão. E aqui vai uma dica de ouro que vem direto do protocolo original. Se tem um músculo específico que está teimando em não relaxar, a solução é o contrário do que parece. Tensiona ele com força por uns 5 segundos e depois solta de uma vez. Essa contração e liberação força o músculo a entrar no estado de relaxamento muito mais profundo. E a jornada continua pelo corpo. Respira fundo e, quando soltar o ar, deixa o peito e o abdômen afundarem. Depois é a vez das pernas, das coxas, até a pontinha dos dedos dos pés. O objetivo aqui é sentir um peso gostoso, como se o corpo estivesse tão solto que seria impossível se mover. Mas vamos combinar, um corpo relaxado com a mente a 1000 por hora não adianta nada. Agora vem a parte que para muita gente é o verdadeiro desafio: esvaziar a mente. E aqui entra um paradoxo, né? Quanto mais a gente tenta não pensar em nada, mais a cabeça da gente pensa. Tentar forçar a mente a ficar em branco geralmente tem um efeito contrário, acaba criando um verdadeiro turbilhão de pensamentos. Então, o segredo não é lutar contra os pensamentos. O truque é dar uma distração para o cérebro, uma tarefa alternativa que seja tão simples e, sejamos honestos, tão chata, que os pensamentos ansiosos simplesmente perdem a batalha pela nossa atenção. Os pilotos tinham 3 opções de âncoras mentais. A primeira era se visualizar deitado numa canoa, bem no meio de um lago super calmo, só flutuando. A segunda, se imaginar numa rede de veludo preto, num quarto totalmente escuro, balançando bem devagarinho. A terceira opção é para quem não curte muito visualização.
é uma repetição mental. De forma bem lenta e monótona, é só repetir a frase não pense, não pense, não pense por uns 10 segundos. Parece contraditório, eu sei, mas funciona porque ocupa o canal auditivo da nossa mente com uma tarefa simples e repetitiva. Agora vamos para uma dose de realidade. Na primeira noite, é bem improvável que isso não funcione em 2 minutos. E tá tudo bem. Esse método não é uma pílula mágica, sabe? É uma habilidade. E como toda habilidade, a gente desenvolve com a prática. A jornada dos pilotos prova exatamente isso. Eles praticaram todos os dias por 6 semanas. Na primeira semana foi difícil, o sucesso era baixo, mas com a prática diária, noite após noite, o processo foi ficando mais fácil, mais rápido. Depois de 42 dias, o domínio era praticamente total. E para maximizar as chances de sucesso, o ideal é criar o que a gente pode chamar de rampa de desaceleração. O que é isso? É simplesmente sinalizar para o corpo que o dia acabou. Desligar as telas pelo menos 30 minutos antes de deitar, diminuir as luzes, ler um livro ou ouvir uma música calma, qualquer coisa que ajude a acalmar o sistema. E aqui vai mais um truque poderoso. Se depois de uns 15 minutos o sono não vier, não é para ficar na cama sofrendo. O ideal é levantar, ir para outro cômodo e fazer alguma coisa bem chata por uns 10 minutos. O motivo é quebrar essa associação que o cérebro pode criar entre cama e frustração de não conseguir dormir. Cama é só para dormir. Então, para resumir de um jeito bem claro. Primeiro, relaxamento físico progressivo, de músculo em músculo. Segundo, limpar a mente usando uma daquelas 3 âncoras mentais. E terceiro, e talvez o mais importante, consistência. Praticar todas as noites. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Esse método é uma ferramenta incrível para a gente aprender a desligar o sistema nervoso. Mas ele também nos convida a perguntar, além desse motor acelerado da mente, o que mais no nosso dia a dia pode estar nos impedindo de encontrar um descanso de verdade?